Nossa, mano, você viu essa mina que gata, velho? Nossa, mas você viu o cabelo dela? O que tem, mano? Horrível, as luzes todas mal feitas. Nossa, mano, você é viado? Sou. Nossa, mano, sai daqui, mano. A psicologia atual define o preconceito como presença de associações negativas vinculadas a pessoas de estereótipos diferentes. Conversamos com um profissional para saber mais sobre o assunto. Como os estereótipos estão relacionados ao preconceito? Estereótipo é sempre uma imagem construída socialmente, pré-concebida, né, que determina uma forma de enxergar e generalizar uma pessoa, um objeto, um grupo, né? Toda vez que você generaliza, você erra, porque uma das características humanas é a diferença. Quando eu digo que um grupo é de tal jeito, eu estou muito próximo do que vem a ser chamado preconceito. O que eu entendo como preconceito? Tudo aquilo que os fatos te mostram que é diferente e você continua com uma visão pré-concebida. Eu costumo dizer assim, é como eu estar atravessando a rua e vir um menino morador de rua. O meu reflexo é fechar o vidro do carro. Eu fecho. Só que quando eu passo, eu vejo que ele não ia me assaltar, ele só estava atravessando a rua. Os fatos me mostraram que ele não é um assaltante. Mas eu digo, que sorte, ele não me assaltou. Vai assaltar outro lá na frente. Isso é preconceito. Então, ao estereotipar uma pessoa, uma situação, eu tenho grande probabilidade de cometer um ato de preconceito. Então, o preconceito é um valor inserido na sociedade? O preconceito, ele é pautado pelos valores constituídos em uma sociedade. É uma construção social, é um valor pré-concebido sobre uma ideia. Eu embuti em mim uma ideia de que aquela situação é daquele jeito e aconteça o que acontecer, eu vou continuar falando a mesma coisa. Mas é sempre construção social. E você acha que é possível uma pessoa ser livre de preconceito? Não. Todos nós temos preconceitos nos vários níveis. O que é importante é você tomar consciência da sua situação e tentar superar este preconceito. Em vários níveis, todos nós temos preconceito. Agora, não nascemos com ele. Ele é construído nas relações sociais que estabelecemos. E quando eu pratico preconceito, é uma maneira de eu meio que me autoafirmar, aumentar minha autoestima? Esse pode ser um dos fatores que te leva a agir com preconceito. Na situação de preconceito, você pode ter, por exemplo, a situação em que eu te discrimino para eu não ser o foco da discriminação. E aí eu ajo como aquela pessoa preconceituosa. Pode ter valores do seu grupo, pode ter valores da sua família, valores sociais, econômicos, políticos. E, de certa forma, ao agir com preconceito, eu estou querendo dizer que eu sou superior ao outro. Então, há uma tendência de que quando eu me acho melhor, eu desqualifico o outro. Então, o preconceito seria um mecanismo de defesa? Pode ser, do ponto de vista psicanalítico, um mecanismo de defesa, para eu lidar, inclusive, com as minhas fragilidades. O que faz, por exemplo, do ponto de vista sexual, uma pessoa que se diz heterossexual perseguir um homossexual? Pode ser, na psicologia são sempre possibilidades, nunca afirmações, mas pode ser uma fragilidade, uma crise em relação à própria sexualidade. Porque se eu tenho minha sexualidade bem definida, a sexualidade do outro não me incomoda, né? E o senhor gostaria de fazer uma consideração final? Eu acho que esse tema ele é importante, ele precisa ser trabalhado nas várias áreas, porque, como eu disse anteriormente, o preconceito, por ser construção social, o risco que nós cometemos é o de reproduzi-lo. Então, quanto mais tomarmos consciência dessa situação, menos iremos repetir tais processos. Quem trabalha aí na área da comunicação, da propaganda, ou mesmo na psicologia, lida com pessoas. E lidar com pessoas é lidar com diferenças. Discutir preconceito é mostrar que essas pessoas estão tendo, ou melhor, perdendo a oportunidade de aprender, porque é a diferença que nos
nos ensina, não é a igualdade. Se entendermos isso, o preconceito diminui drasticamente. Obrigada, professor. Existem vários tipos de preconceitos: o racial, o étnico, o contra as mulheres, contra a opção sexual e também contra os estrangeiros. Hoje nós conversamos com pessoas para saber se elas já sofreram algum tipo de preconceito na vida e como foi essa experiência. Teve uma vez que eu fui estudar inglês fora do país e quando o meu professor olhou pra mim, ele foi preconceituoso comigo, ele não me afetou diretamente, mas ele olhou pra mim e falou, por eu ser loira, ele olhou pra mim e falou, nossa, eu não sabia que tinham pessoas como você no Brasil, como que se aqui fosse um país 100% negro e assim, infelizmente, essa imagem que todos têm da América Latina. Olha, eu acredito que sim, mas é aquele preconceito, tipo, a pessoa olha assim, não fala, sabe? Preconceito mascarado. Isso. E como você se sentiu quando você se encontrou nessa situação? Indiferente, sabe? Você tem que pensar, não, eu sou desse jeito e pronto. Já sofri na escola, né, por ser japonês, ter essa origem, eu sempre fiz brincadeirinha. E também por eu ser baixinho, o pessoal sempre, né, talvez um preconceito, eles não deixavam de lado, brincavam, não conversavam tanto comigo. Teve um período que foi bem ruim, assim. Não, preconceito não. O que às vezes já aconteceu foi um estranhamento, foi uma espécie de, nossa, como é que você faz certas coisas diferentes, como é que você fala diferente, sei lá, às vezes é o estranhamento mesmo que algumas pessoas sentem, às vezes, de alguém que não é tão parecido com eles, mas preconceito mesmo, nunca, né? Por exemplo, eu sou da religião judaica, né? Não sou cristão, e aqui, quando eu entrei no Mackenzie, várias pessoas, quando souberam que eu sou judeu, me perguntaram como é que é o judaísmo, quais são os princípios, quais são os valores, mas só por curiosidade, nunca tive nenhum problema. Tudo que é diferente da sua realidade não é aceito facilmente. De imediato, ocorre estranhamento dependendo da sociedade em que vivemos. Nosso preconceito em relação a alguma coisa é maior ou menor. É o que acontece nos Estados Unidos, onde o norte é abolicionista e o sul é escravocrata. Com certeza, o preconceito racial é maior no sul. Sabemos que o preconceito é estabelecido pela sociedade, fazendo com que o indivíduo se aproxime daquilo que lhe parece positivo e causando repulsa por tudo aquilo que lhe parece negativo. Presenciamos casos de preconceitos expostos na mídia a todo momento, como no caso dos homossexuais que foram agredidos na Paulista no ano de 2010 e toda a polêmica que gira em torno do sistema de cotas.